Olá, bom dia para vocês. Sou o professor Rafael e já estamos aqui na segunda semana do conteúdo, né, do PET 3, tá, de Geografia, na página 46, tá? Página 46, aqui é a página 45 ali do conteúdo anterior. E hoje, pessoal, estaremos falando sobre um assunto do qual eu gosto muito, sou muito interessado, né? E gostaria muito que pudéssemos estar em aulas presenciais para que eu pudesse dar várias aulas para vocês passando um pouquinho do que aconteceu naquela época, né? É um período muito rico, né? Que conta muito sobre o porquê vivemos assim hoje. Tudo bem? Período aí da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, pós-Guerra Fria, mundo bipolar, né? Um conteúdo assim bastante interessante, tá? E que daria para a gente fazer várias aulas interessantes sobre esse assunto. Só porque nosso tempo é um pouco limitado, né? Aqui. E aí estaremos dando andamento, mas espero conseguir passar um pouquinho para vocês, tudo bem? Antes de qualquer coisa, quero falar para vocês o seguinte. Nós temos um mapinha. O mapa, a primeira coisa que a gente olha é o título, tá? O mundo unimultipolar, né? No início do século XXI. Esse é o título. A segunda coisa que a gente olha, a maioria das vezes a gente já vem olhando direto no mapa. Não. A segunda coisa que a gente vai olhar é a legenda, tá? Para depois a gente olhar o mapa. Então, a estrelinha significa os quatro principais polos e centros de economia mundial, né? Essa linha vermelha divisória mostra o desenvolvimento entre o norte, tá vendo essa linha vermelha mais grossa? Né? Porque tem dois tipos de linha vermelha, a mais grossa e a mais fina. É aquela ali é a mais grossa, tá? Essa aqui mostra o norte, que é a parte mais desenvolvida do planeta, e aqui o sul, onde nós vivemos, que teoricamente são países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, como queira dizer, né? Verde, superpotência militar atuante, e roxa, superpotência militar decadente, quer dizer, já foi muito forte e hoje em dia está decaindo um pouquinho aí, né? Então, atuante nós teríamos aí os Estados Unidos, decadente a Rússia, né? Além de outras informações, tá? Algo que eu sugiro para vocês, venham aqui, ó, tá vendo essa partezinha aqui? Então, esse endereço aqui vai levar vocês a assistir um vídeo. Esses vídeos costumam ser bastante informativos. Então assistam, vai ajudar vocês bastante a entender um pouquinho, né? A gente ganhar um certo tempo nesse vídeo. Então assistam esse vídeo aí que vai estar ajudando vocês. Tudo bem? Atividades. 1. Observe o mapa no texto acima e faça o que se pede. Anote em seu caderno o nome das respectivas áreas de influência dos principais polos político-econômicos mundiais no início do século XXI. Vamos voltar lá? Voltamos aqui ao mapinha, vou aumentar um pouquinho para facilitar o entendimento de vocês. Pessoal, olha o seguinte, nesse mapinha aqui nós temos os Estados Unidos. Com os Estados Unidos, esse círculo vermelho da linha mais fina um pouco é a área de influência dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele praticamente domina toda essa área aqui. Tá? Até mesmo por isso que quando chega a Segunda Guerra Mundial, né, naquele período bipolar em que os países tinham que escolher um lado para ficar para defender o capitalismo ou o socialismo, que era Estados Unidos e União Soviética naquele momento, o Brasil acaba optando e ficando do lado dos Estados Unidos até mesmo porque ele era uma área de influência. Tá? Nós temos a Europa, nessa parte aqui. Então, esse aqui é uma área de domínio, né, de influência europeia. Tá? Aí tinha outras coisas legais para a gente estar estudando aí. Legal, porém triste, que é sobre as recolonizações africanas, o porquê da África não ser desenvolvida, apesar de tanta riqueza que ela possui. Né? Uma série de fatores foi a Europa que não permitiu, porque ela extraiu as suas riquezas. Tudo bem? E aqui a área de influência de China, que é esse paísinho que fica aqui, e o Japão. Tem muita gente que não sabe onde fica o Japão. O Japão é essa ilha aqui, apesar que não é ilha, são ilhas. São quatro ilhas principais no Japão, e inúmeras outras, mais grandes são quatro principais, e de início o próprio Japão, ele meio que colonizava a China, então eles têm que meio que uma rivalidade, né? Todo um contexto histórico aí que daria pra gente estar falando. Bom, essa é a resposta da letra A que eu falei para vocês. Tudo bem? B. Compare esse mapa com o mapa da semana passada, né? E anote o que você observou sobre a posição dos Estados Unidos sobre a Europa e do Japão sobre o cenário mundial. Então, eu vou voltar no mapa e aí você vai ter que pegar o mapa dessa semana com o mapa da semana passada e fazer essa comparação. Você vai observar a questão dos Estados Unidos e a sua área de influência nesse mapa e vai pegar o Japão. Olha aqui o Japão, tá vendo? Ele tem essa área de influência aqui. Esse risquinho grosso vermelho aqui, nesse contexto que a gente está observando agora, não tem nada a ver. Ele só está separando o norte do sul, tá bom? Mas a área de influência é esse aqui tudo do Japão, tá? E da China aí, ok? Então compare aí e faça as suas anotações.
Observe a imagem abaixo. Um muro alto, pichado, né? E vem dizendo o seguinte: o Muro de Berlim está de volta. Meio século depois de ser construído e 2 décadas após a sua destruição, algumas partes do muro que dividiam a cidade de Berlim estão sendo reconstituídas, né? Para a posteridade, para a alegria dos turistas que buscam ter uma visão de como era a cidade durante a Guerra Fria. Pessoal, eu vou tentar falar brevemente, rapidinho, um pouquinho sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim fica onde? Tá, em Berlim. Berlim é uma das capitais, né, aí, da Alemanha, tá? E aí o que a gente precisa observar? Imagina, existem países que têm mais de uma capital, tudo bem? Imagina você simplesmente deitar para você dormir à noite e quando você acordar no outro dia, a principal avenida da cidade está ocupada por 2 exércitos diferentes, um de um país e outro de outro. E aí, você tem que lembrar que você, a partir daquele momento, você nem sabia de nada e a partir daquele momento você nunca mais podia passar para o outro lado. Aí você tem que lembrar que do outro lado, às vezes, mora os seus avós, os seus tios, os seus primos, até seu irmão, que às vezes mora lá do outro lado, ou às vezes você foi posar fora de casa, na casa do seu colega um dia, e aquela noite fechou, e você mais nunca pôde voltar para sua casa. Esse muro de Berlim, de um lado era o capitalismo e de outro o socialismo, e esse muro ficou erguido por 46 anos. 46 anos. Então, vamos supor aí, uma pessoa, da idade de vocês, né? Vamos supor aí, 14 anos, tá? Uma pessoa de 14 anos, viu seus pais naquele dia, só foi poder ver do outro lado de novo, já com 60 anos de idade. 60 anos, né? E aí, será que os pais ainda estariam vivos naquele momento? Porque você tem que lembrar que é um momento ali, de acabar a Segunda Guerra Mundial, estava entrando no momento ali da Guerra Fria, não existia telefone. Aliás, o telefone até existia, mas ele era muito caro. O valor de você colocar o telefone na casa, dava para comprar uma casa. Então, era raríssimas as pessoas que tinham naquele momento. Normalmente só mesmo as bases militares que tinham telefone. Então, você realmente ficava sem contato. Não tinha uma internet que você podia mandar um zap, que você pudesse mandar uma mensagem, né? Você pudesse olhar o perfil, o Facebook, né, de determinada pessoa para você saber se ela estava bem ou não estava. Então, muitos irmãos foram separados, muitas famílias, amigos, marido e mulher foram separados naquele momento. Então, esse muro, na verdade, ele não traz recordações legais para o pessoal daquela cidade, né? Traz para os turistas, igual falou ali no texto. Mas o pessoal da cidade em si traz muito sofrimento, muita dor. Quem fala muro de Berlim, mas o muro não acabava. Que você podia pensar assim, não, era só dar a volta, né? Sair da cidade e dar a volta ali por trás do muro. Não, o muro andava por centenas de quilômetros para os dois lados. E aí, a hora que acabava o muro, ele ainda continuava sendo vigiado por exércitos. Então, quem tentava atravessar era morto, era fuzilado naquele momento. Então, é por isso que eu falei para vocês que é um momento assim interessante da gente estar estudando em questão de conhecimento, saber o que as pessoas viveram, né? O que chama atenção nesse contexto, é o que vem aqui a pergunta falando. Pesquise, se possível, ou converse com seus familiares sobre qual era a finalidade do muro no período da Guerra Fria. Qual será que era a finalidade? Tá bom, sei, acabei de falar, né? Mas enfim, pesquise mais, descubra mais, né? Pessoal, só procurem fontes seguras, tá? É bom a gente perguntar aí pros pais da gente, ótimo, né? Para os avós, vão saber capaz que melhor ainda, mas faça uma pesquisa segura também, né? Pesquise aí na internet, né? E outras fontes, tudo bem? Cite 2 fatores que levaram ao colapso do mundo bipolar. Por que bipolar? Porque, pessoal, eu vou voltar no mapinha para tentar explicar rapidinho para vocês. Olha, por que bipolar? Imagine que onde era a área de influência dos Estados Unidos, todo mundo era capitalista, onde era a área de influência da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, eram socialistas, tá? Então, o mundo praticamente foi dividido ao meio, né, metade capitalista, metade socialista, né, 2 potências mundiais. Então, por ser 2 potências, era um período bipolar, tá? Bi significa 2, né? Então, um momento bipolar. Então, por isso, vem falar, cite 2 fatores que levaram ao colapso. O colapso ele vem justamente por causa que os dois buscavam poder de maneiras diferentes de se viver. A economia significavam coisas diferentes para eles, tá? Outra coisa seria a disputa entre tecnologias, que havia necessidade de se investir muito, a quantidade de mortes, enfim, houve diversos fatores. Por favor, pessoal, pesquisem aí outros fatores, tudo bem? 4. Observe a tabela. Título. A tabela ela vem da cartografia também, é como se fosse um mapa também trazendo informações. Então a primeira coisa que a gente olha, o título. Maiores economias do mundo.
ranking do PIB, bilhões de dólares de 1950 a 2013, tá? Então vem aqui países 1950, 80, 90, 2013. E aqui os países enumerados. Já está em ordem aqui das maiores economias. Começa com os Estados Unidos, aí nesse período aqui depois vem a Rússia, que é um período ali que pega parte da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, depois o Japão, Alemanha, Reino Unido, França e China. Algo de curioso para vocês, pessoal. Essa tabela só vai até 2013. Porque se fosse até hoje, isso aqui já mudou. Tá? E aí eu falo para vocês que a China, que estava aqui em oitavo lugar, né? Sexto, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, né? Ela está em segundo e está praticamente, a previsão para os próximos anos agora, está ultrapassando até os Estados Unidos, a China, em questão de circulação de economia, do PIB. Tudo bem? Mas vamos ver o que o exercício pede? Né? Mencione o papel das novas potências para a crise da bipolaridade e o nascimento da nova ordem mundial. Pessoal, a gente precisava de mais tempo para vocês poderem entender. Mas quando fala de nova ordem mundial é o seguinte: a velha ordem mundial era o jeito que os países eram comandados até a queda do Muro de Berlim, e a nova ordem mundial é o que acontece a partir da queda do Muro de Berlim. Então o Muro de Berlim é um marco divisor. Tem um antes, como é que era antes e como é que era depois. O que acontece depois é que os países socialistas praticamente quase que se extinguem. Hoje nós temos 3, 4 países que a gente fala que é socialista, mas na verdade a gente só tem a Coreia do Norte. O resto dos países está tudo em fase de transição para o capitalismo. Tá? Então, é justamente o que está falando aqui. Ó. Mencione o papel das novas potências para a crise da bipolaridade. Então você vai olhar aqui, bipolaridade era quem? Era os Estados Unidos e a Rússia. Tá? E aí você vai observar como que eles eram naquele momento, a quantidade de dinheiro que circulava, enfim. Precisava aí de pelo menos mais 3, 4 aulas com vídeos, com slides, com uma série de informações para vocês começarem a entender um pouquinho do que eu estava querendo dizer aí para vocês, tudo bem? E por último, questão 5, em 2013, a China era a segunda maior economia do planeta, produzindo quase 15% de toda a riqueza mundial. Pensando nisso, podemos afirmar que a posição ocupada por esse país no mapa e na tabela das atividades anteriores corresponde ao seu papel no cenário internacional atual. Apresente argumentos que justifiquem a sua resposta e procure em sua casa produtos que tenham sido fabricados por este país. Registre no caderno. Pessoal, precisava de muito mais tempo. A China está se tornando uma grande potência. Antes a China era conhecida por fabricar produtos ruins. Isso já não faz mais parte da realidade chinesa. Tá? Hoje nós temos, você pode observar o celular, nós temos o Xiaomi, que é quase. Tem gente que vai falar que ele é melhor do que o Apple, né? Do que o nosso celular dos Estados Unidos, que o pessoal gosta muito de usar aí. Tá? E a qualidade dos produtos tem melhorado demais, muito mesmo. Então, pesquise isso aí, corra atrás, tá? Eu tenho tentado acelerar um pouquinho para nossos vídeos não ficarem grandes, mas de qualquer maneira precisava de muito mais argumentos. Então, faça as suas anotações, pesquise mais um pouquinho, entenda mais sobre o assunto para você poder responder essas questões, tá? Aguardo as atividades de vocês, tudo bem? Assim que terminarem, envie no meu privado e estarei aguardando vocês. Pessoal, queria ter tido mais tempo com vocês. Um abraço para todo mundo. Tô com saudade, quero voltar às aulas presenciais aí, tá? Pra gente ter umas aulas bem legais aí. E até a próxima. Um abraço.